Fala, nação tranquilidade, se liga nesse vídeo do meu mano Luca, analista, do canal O Analista, então depois confere lá, o Akatsuki injustiçado Deidara. E bom, nesse vídeo ele disse que tinha bons argumentos e que provavelmente iria me convencer, né, de algumas das opiniões polêmicas dele, então bora conferir esse vídeo na íntegra, mas antes me fortalece aí com seu like, se inscreve no canal e claro, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, hein? Vamos conferir? Akatsukis mais populares até os dias de hoje. Um jovem garoto da Vila da Pedra que sempre teve muito ego e carência, não se contendo nunca em evoluir sua arte e sempre a demonstrando mesmo sem qualquer necessidade ou pedido prévio. Deidara é um ninja renegado, um Nukenin, e sua arte esconde mais segredos do que você pode imaginar. Eu já aviso de antemão que eu gosto muito do Deidara e que vejo ele sendo um dos personagens mais interessantes de Naruto. Eu acredito que ele é subestimado, tá? Mas uma coisa que não podemos negar aqui, que tipo, o Lucas já falou no começo, é que ele também é muito arrogante. Isso, querendo ou não, pesa muito aqui nas batalhas. Ninja raiz, sem poderzinho tirado de meios externos e que sempre se manteve fiel à sua essência, até mesmo depois da morte. E salve salve meus analistas, show, Luca aqui mais uma vez, e hoje falaremos sobre ele mesmo, o Deidara, um cara que foi muito cogitado aqui no canal, e por isso, se você curte o personagem, o conteúdo e o meu trabalho aqui na plataforma, já ajuda deixando o like e compartilhando esse vídeo para outros fãs de Naruto, sério, um like ajuda bastante, mas nunca vai ajudar tanto quanto uma recomendação ou divulgação. E se você for realmente um fã de carteirinha do canal, eu recomendo que você se torne um dos nossos membros. Você ganha... Cara, se você soubesse, tipo, o quanto um like ajuda, você deixaria o like em todos os vídeos que você assiste, sério mesmo. Acesso antecipado a vídeos exclusivos, além de várias recompensas. Tudo isso pelo preço mais barato que um cafezito. É isso aí, R$1,99. E falando nos membros, um salve a todos que estão aparecendo na tela nesse exato momento. Vocês são um estouro. Um grande abraço e bora pro vídeo. Eu acho que não tem maneira melhor de começar esse vídeo do que explicando o significado da palavra que o Deidara mais falou durante a obra inteira, que seria o chamado Katsu. Acho que muitos já acabaram procurando o que exatamente esse significado tem, né, e terminaram por encontrar o significado mais fácil, que seria o de que, em japonês, os kanjis significam vitória, ou ser vitorioso, ganhar o jogo. O que, no contexto do Deidara, faz sim certo sentido em ver ele gritando essa palavra, mas tem muito mais coisa aí. No Zen budismo, Katsu é um grito dito sendo usado para expor o estado de iluminação do mestre e também induzir a experiência inicial de iluminação para algum estudante. Existem até alguns poemas, chamados Poemas da Morte, da escola de Rinzai, que faziam parte dessa cultura, e onde os mestres escreviam poemas sobre a força desse termo. Era como um mantra. Katsu, em seu leito, Katsu. Deixe aquele que tem olhos ver. Katsu, Katsu, Katsu. E mais uma vez, Katsu. O poema é escrito por Yozo Soi, que viveu durante o século XIV e XV. Tem outros poemas também que falam sobre essa questão de você continuar a guiar os outros com sua iluminação, mesmo na morte. E a ideia de Deidara é exatamente essa, porém, de maneira extremamente deturpada. A arte de Deidara é algo que ele tem prazer em demonstrar, quase como se ele estivesse fazendo um favor aos outros, e ele vive e morre literalmente em prol do seu orgulho. E agora vamos falar um pouco mais sobre a profundidade dessa questão artística do personagem. O começo do vídeo aqui tá impecável, isso aqui não tem como negar. E outra, essas informações e toda essa simbologia, a gente só vê muito assim mesmo em Naruto, não tem como. Em outros animes tem, mas em Naruto é surreal, Naruto é muito bom. A arte de Deidara. Desde a sua primeira aparição no passado de Deidara, temos a ligação dele com templos budistas. As roupas que ele veste, a arquitetura do lugar e até mesmo o nome de suas técnicas sempre tiveram conexão com toda essa temática. Temática essa que eu abordei sobre Katsu e o Zen budismo. E isso não só o Deidara, né, como outros personagens também, né, acabam carregando essa simbologia. Por exemplo, o Itachi com seu Amaterasu, Tsukuyomi, o próprio Izanami, que são considerados deuses dentro da cultura japonesa. Interessante demais. É diretamente refletido em sua arte. Diferente de Sasori, que vê beleza em algo eterno e duradouro, Deidara vê arte em elementos efêmeros, belos e que causam efeitos de destruição. Ele vê beleza no fim, enquanto Sasori vê beleza naquilo que não tem fim. Essa é uma das duplas mais interessantes por causa dessa dinâmica e diferença de ponto de vista de alto contraste, que, embora sejam opostas, ainda existe um grande respeito mútuo. Deidara sempre trata Sasori com respeito, até mesmo nas novels em que ele chama ele de seu Sasori, como se ele fosse um senhor de idade. Mas a arte de Deidara, ao meu ver, é algo extremamente triste, pois reflete uma trágica verdade do personagem. A de um ser que busca constantemente a aprovação alheia e que sempre, quando esbarra em alguém
alguém equivalente que contraria a sua arte, ele precisa novamente destruir esse inimigo, para que Ou alguém superior, que no caso aqui é o Sasuke. Isso aqui eu já cravo aqui, nesse momento. O Sasuke era superior ao Deidara, isso aqui não tem como negar. a arte seja de fato sublime. Para você ter uma ideia, essa dependência do Deidara em se provar superior aos outros o colocava com inimigo de diversos personagens, como Itachi, Sasuke e até mesmo Orochimaru. Aliás, ele ficou irritado com o Sasuke exatamente por isso, por ele ter eliminado Orochimaru antes dele. E tudo isso é basicamente um reflexo absoluto da imaturidade e teimosia do Deidara, como quando... Já comenta aí se você acha que o Deidara conseguiria finalizar o Orochimaru. É polêmico, e o Orochimaru também estava meio que sem os braços, então, será? É uma possibilidade. ele foi humilhado pelo Itachi. A luta é rápida, com apenas uma troca de olhares, o Itachi já havia garantido sua vitória e quase fez o Deidara se explodir sem querer. A humilhação foi tamanha que até mesmo o Deidara reconheceu que aquilo era a verdadeira arte, algo tão sublime que pra ele beirava o invencível, algo literalmente divino, e que mais tarde a gente vê que tem sim certa ligação com o divino da obra, né, com Hagoromo e tudo mais. Toda a representação visual da cena do vislumbre do Deidara ao Itachi é feita com muito simbolismo. Duas estátuas que representam a raiva compassiva dos Fudomyous, que são as deidades representadas ali naquele momento. Elas também são chamadas de Akalas no budismo e são aclamados como sendo os destruidores de ilusões. Eles não são Budas, mas sim senhores da sabedoria. E toda essa parte deles serem destruidores de ilusões faz bastante sentido quando vemos a teimosia de Deidara em querer achar meios de quebrar as ilusões do Sharingan com o passar da sua vida. Tudo isso apenas para ele mais uma vez tentar colocar sua arte como superior. A primeira batalha que vemos do Deidara dita muito do seu modus operandi em batalha, que é aquela luta contra o Gaara. Deidara é um ninja chamativo, que poderia acabar com uma vila inteira se ele quisesse, com seus... E aqui, tipo, como eu já afirmei no vídeo, é que eu acho que o Deidara é subestimado pela fandom. Porque, por exemplo, realmente, né, ele ataca a vila ali, ele usa de estratégias para se beneficiar atacando a aldeia para tirar a atenção do Gaara. Mas não tem demérito nenhum nisso, até porque ele também não podia finalizar o Kazekage. E na minha opinião, se fosse um cenário neutro, eu vejo mais chances aqui de vitória pro Deidara. Imagina ele e o Gaara em um cenário onde tipo os dois pudessem acabar um com o outro, só que o Gaara não teria essa vantagem de ter uma quantidade exorbitante de areia ao seu favor para usar contra o oponente. Ele não teria. Já o Deidara não, ele pode começar com tudo se ele quiser. E eu não vejo o Gaara, por exemplo, se defendendo de um C4 de forma alguma. C3. E eu considero sendo um dos piores ninjas para captura de Jinchuriki, por conta do poder altamente destrutivo e exagerado. Embora ele tenha sim sido responsável por capturar efetivamente tanto o Shukaku quanto o Izobu. Agora, na batalha contra o Gaara, Deidara luta à distância, de uma maneira fria e metódica. Mesmo perdendo o braço, ele ainda tem uma estratégia por trás daquilo. Ele coloca a argila dentro da areia do Gaara para surpreender quando o mesmo fosse se defender. E essa estratégia foi realmente muito boa. E podemos ver que esse é o tipo de tática que o Deidara consegue usar quando ele não está lutando com seu ego ferido, o que é absolutamente diferente do caso em que ele enfrentou o Sasuke. Deidara tem uma mentalidade temperamental, e seu estilo de luta muda bastante a depender do quão envolvido emocionalmente na batalha ele se encontra. Contra o Gaara, ele criou estratégias, colocou pressão, lutou de longe, ganhou distância, soube usar vários métodos diferentes para conseguir se aproximar, usou a própria vila do Gaara como refém, além de criar brechas e executar explosões bem certeiras, tudo isso nos detalhes. Contra o Sasuke, em diversos momentos ele divagava em memórias, temia que sua arte não fosse o suficiente contra o Sharingan, tudo isso por causa de um trauma do passado, e acabava muitas vezes se emocionando e usando trunfos. Cara, isso aqui é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso não. Querendo ou não, o Deidara ele tinha meio que esse receio do Sharingan, né? Isso meio que acabou afetando um pouco o seu, como eu posso dizer, a sua forma de lutar ali, né? Ele agiu muito por impulso, por ódio do Sharingan, gastando muita argila e chakra no processo, muitas vezes só para ser superado. Sobre a argila do Deidara. Algumas informações úteis sobre a argila do Deidara podem ser encontradas na novel da Akatsuki Hiden. É uma novel que eu adoro, né? Onde o Deidara e o Sasori viajam até a Vila da Cerâmica em busca de novos métodos artísticos para o Deidara se inspirar por lá. E aí a gente descobre que a eficácia das explosões de Deidara estão diretamente ligadas à qualidade da argila que ele utilizar, podendo ser mais ou menos potente. E essa é uma informação que me deixou com a pulga atrás da orelha por um tempo. Imagina se outros personagens como Kabuto ou Orochimaru estudassem esse Kinjutsu do Deidara e focassem... Bizarra essa cena do Orochimaru aqui, velho, com um monte de ninja capturado. Vocês estão ligados que isso aqui são shinobis da Aldeia da Folha, assim como, né, aldeões que não eram propriamente dito ninjas,
Cara, o Orochimaru era muito mal, sem mano. criar argilas mais eficazes. Talvez a gente nunca tenha visto Deidara usando a melhor argila de todas, com a melhor qualidade para ter as melhores explosões. Quem sabe o que ele poderia ser capaz se tivesse preparo. Talvez ele pudesse até subir alguns tiers aí na obra, mas isso é só uma curiosidade, nada demais também, tá? Agora, vamos falar da luta dele contra o Sasuke, a famosa, a polêmica. Diferente da luta contra o Gaara, dessa vez o Deidara luta com muito mais emoção e seu modus operandi muda completamente. Aqui ele está disposto a usar tudo que ele tem só para provar a superioridade da sua arte, mesmo que isso custe a sua vida. Porém, o exato oposto acaba acontecendo muitas vezes. Diferente do Itachi, o Sasuke possui uma vantagem que o outro Uchiha não tem, que é o elemento Raiton. O raio é um counter absurdo para a tão aclamada arte do Deidara, e essa luta é ótima para ressaltar a questão do sistema de poder da obra de Naruto. Para todos os efeitos, Deidara teve o azar de enfrentar um dos melhores usuários do Raiton da obra. Ou seja, o Deidara foi literalmente utilizado de escada aqui. A gente tem isso dentro da obra de Naruto e outras vezes também em outras cenas. Por exemplo, o Orochimaru perdendo para o Itachi é um desses exemplos. É um personagem que, querendo ou não, foi usado de escada. E também existe uma simbologia por trás, né, da luta dos dois. Entendeu? Então, querendo ou não, é um exemplo perfeito. Itachi era meio que counter do Orochimaru. E acontece a mesma coisa aqui com o Sasuke contra o Deidara. Meio que os dois personagens foram usados de escada para elevar os irmãos Uchihas. Em uma luta mano a mano. Ele ainda tinha que lidar com o Sharingan, que também counterava completamente a vantagem das bombas microscópicas invisíveis a olho nu, além de também ser capaz de localizar as minas efetivamente. Sasuke sempre teve a mão maior nesse matchup e ele nem precisou usar o Kirin como trunfo. E isso não é demérito do Deidara, mas sim uma simples infelicidade e azar do mesmo. Como eu já falei, em Bleach, por exemplo, tem lutas que simplesmente não tem como o cara ganhar. É muito desbalanceado e é counter natural. E eu já vi gente falando que o Sasuke foi bufado, nerfado, entre outras coisas mirabolantes nessa batalha. Tem gente que fala que o Genjutsu teve um alcance ampliado, que algumas coisas não fazem sentido, mas apesar de ter sido uma luta brutal, o maior fato é que o Sasuke não precisou usar tudo que ele tinha em seu arsenal, embora o final seja muito, mas muito polêmico até os dias de hoje. E é o finalzinho aqui que o Luca não concorda comigo, tá ligado? E com o meu mano Júlio também. Acredito que ele vai estar reagindo a esse mesmo vídeo aqui. Mas assim, eu quero ver os argumentos. Bora falar sobre isso em específico. Hoje eu vou provar aqui de uma vez por todas, por A mais B mais C mais D, que esse final de luta é muito mal escrito. Mas muito mal escrito. Vamos lá. Eu sou um dos caras mais críticos desse final de confronto. Isso porque a explicação do Kishimoto é simplesmente muito conveniente, e isso me incomoda bastante na escrita. Vamos começar com a execução do C0, de maneira bem didática. Essa explosão do Deidara estava se expandindo em uma velocidade relativamente alta, como vimos pelo anime e também pelo mangá, que ele representa a propagação em poucos quadros. O Sasuke estava em uma distância a menos de 10 metros da explosão, praticamente uma explosão. Olha, a propagação da explosão não é elevada. Tá? Isso aqui a gente vê que não é uma parada gradativa. Só que é como você falou, ele estava próximo do Deidara. Isso foi uma coisa que a gente discutiu em live e eu concordei. Isso aqui realmente, o Sasuke estava bem próximo do Deidara, não dá pra negar isso. Explosão daquele tamanho a queima-roupa. E nesse meio tempo, ele fez uma série de coisas, muitas coisas. Vamos começar a citar uma a uma. Primeiramente, ele invocou a serpente Manda. E não é o mesmo método que a gente vê no começo da luta, em que ele invoca serpentes automaticamente. Manda sempre foi mostrada por uma invocação envolvendo jutsu de invocação somado ao uso de sangue. Ele não é como os casos anteriores, em que as serpentes simplesmente surgiram ao redor do Sasuke. Esse é um método diferente de invocação e o Manda é outra coisa. Então, tendo isso em mente, Sasuke fez um jutsu de invocação manual com seu sangue, chamou Manda e então colocou a mesma em um genjutsu. Nesses poucos segundos, Manda apareceu, caiu em um genjutsu do Sharingan para não se rebelar e proteger o Sasuke, assim usando... Realmente, o Luca tá completamente certo aqui. E por quê? Né? Segundo a fala do Manda aqui, se você para analisar, fica claro que ele utiliza o genjutsu ali, no meio da explosão mesmo. Seu próprio corpo como escudo. E você acha que é só isso, né? Não, tem muito mais. Ele faz mais coisas. Dentro dessa explosão, já capturado e protegido pelo Manda depois de colocar a cobra em um genjutsu, o Sasuke foi lá e usou uma invocação reversa para tirar eles do alcance e não serem totalmente atingidos pela explosão. Vale lembrar que ele fez tudo isso depois de ter usado diversos jutsus e sua própria maca de maldição, que desgasta bastante o corpo do Sasuke. Ele já tava com pouco chakra e invocou o Manda, colocou no genjutsu e saiu.
com outro jutsu de invocação. E aí sempre tem as defesas dos fanboys do Sasuke. Ah, Luca, mas o Sasuke pode ter colocado o Manda em um genjutsu antes da batalha começar. Isso é uma suposição, não tem absolutamente nenhuma informação da obra que afirme isso, pois nunca... Se você analisa as falas, fica meio que explícito que foi ali naquele momento, tá ligado? É que assim que o Manda sai do genjutsu, por causa da dor, a gente sabe que isso acaba quebrando a ilusão, a gente vê que ele meio que pronuncia, pô, tu teve a ousadia de me colocar no genjutsu, você é um moleque mesmo. A gente vê que é algo de momento, entendeu? Foi dito que ele havia armado isso antes da batalha começar. E outro fato que corrobora para quebrar essa teoria mirabolante do preparo do Manda até em genjutsu é que até mesmo o Suigetsu, o qual tinha ali um pergaminho do Manda consigo e também era parte do time do Sasuke e estava ao lado dele o tempo todo, ele não sabia dessa estratégia, ele não sabia que o Manda estava em genjutsu. Ele se surpreende ao ver que o Sasuke invoca ela e ela está em genjutsu. Então é bem improvável que isso tenha sido friamente planejado e já armado há muito tempo. Em outras palavras, faltam muitas evidências para que essa desculpa seja coerente. Outro argumento que o povo adora colocar. Ah, mas o Sasuke não usou o jutsu de teletransporte, ele só tancou tudo com o Manda. Negativo. No próprio capítulo 363, a Karin afirma: seu chakra subitamente desapareceu. Eu não sabia o que pensar, mas acredito que você estava se teleportando, não é? E Suigetsu logo depois confirma: espere, se você usou um ninjutsu de teletransporte para escapar junto de Manda para outra dimensão, por que está tão abatido? E o Sasuke finalmente responde, logo depois. Olha, eu vou dar minha opinião sobre isso aqui já, tá? É o seguinte, eu acredito que de fato esse finalzinho é mal escrito. Realmente é mal escrito. Tem outros exemplos desse tipo de invocação dentro da obra, onde o personagem estava praticamente quase esgotado? Temos. A gente pega Naruto clássico, onde o Naruto invoca ali o Gamabunta contra o Gaara e a gente viu que ele estava praticamente sem chakra. Ele utiliza ali 2.000 clones, acho que é 2.000 clones, e ele fica esgotado após isso. E não, ele não pediu esse chakra pro Kurama. A gente vê ali no clássico que toda vez que isso acontece, ele exige isso ao próprio Kurama. E isso não acontece naquele momento. É algo que o Naruto faz ali, entende? Naquele momento ali, também tem toda uma simbologia por trás. Só que o exagerado dessa cena aqui não é a invocação, na minha opinião, tá? Naquelas circunstâncias, porque o Sasuke ainda tinha chakra, né? O intancável é que o Manda acabou sendo meio que atingido pela explosão. Não totalmente, mas parcialmente. Aí aconteceu ali, né, a invocação reversa. A gente sabe que quando uma invocação é ferida, meio que isso acontece, né? Meio que automático. Ele foi ferido ali e aconteceu o que já estava para acontecer, que era a invocação reversa, que era o plano do Sasuke. Só que seria perfeito se o Manda nem sequer fosse atingido pela explosão. Só que o Manda é. Então, querendo ou não, o Luca tem um ponto de razão aqui também. Entende? Eu entendo o argumento dos dois lados e também concordo com ele aqui. Eu acredito que sim, de fato, essa cena ela é mais mal escrita do que tudo. Mas o que eu acho de fato forçado não é nada do que foi comentado até aqui, ou muito menos a opinião popular de geral. Né? No finalzinho aqui do vídeo eu vou estar explicando, né, o meu ponto de vista do porquê que eu achei algumas coisas forçadas. E não é nenhuma dessas coisas, tá? Depois de nós saltarmos para outra dimensão, eu e o Manda fomos pegos pela onda da explosão. Então, sim, Sasuke utilizou a invocação reversa para escapar do trunfo do Deidara. E se você ainda não acredita em mim e acha que esse final é coerente e bem escrito, eu te desafio. Me diga aqui nos comentários outro momento em que o Sasuke usou a invocação reversa, eu te desafio. Essa foi uma saída muito covarde do roteiro para salvar o Sasuke, utilizando meios desesperados e sem qualquer sentido. Olha, a invocação reversa em si eu não acho forçado, porque a gente vê em Boruto, antes de Boruto Blue Vortex, que o Kashin Koji utiliza desse método para se salvar do Ishiki. Ele faz a mesma coisa, ele utiliza ali a invocação. Eu acho que ele nem... Não lembro se ele usa o sangue ou não. Depois comenta aí se vocês, né, reverem essa cena e comprovem para mim depois. Enfim, ele utiliza a invocação reversa ali e foge do Ishiki Otsutsuki. Então a gente vê que é algo que é possível, é realmente possível. Então eu não acho tão absurdo assim, visto que a gente já viu isso acontecendo outras vezes na obra, tá? Lógico. Então, em resumo, só pra finalizar essa parte, em meio a uma explosão, Sasuke fez uma invocação, colocou ela em genjutsu, se protegeu, saltou para outra dimensão e tudo isso a queima-roupa em poucos segundos, tá? Se isso não é conveniente o suficiente, eu realmente não sei o que é. E claro, esse recurso nunca mais foi utilizado na obra, porque foi uma saída feita somente para essa situação, assim como o caso do Izanami na luta contra o Kabuto. Então,
Não é um furo de roteiro, mas é uma escrita muito desleixada, mas muito desleixada. E agora vamos falar sobre a parte mais legal do Deidara, os simbolismos das técnicas. Primeira coisa, nós temos que averiguar que a estrutura é a seguinte: todas as técnicas do Deidara começam com a letra C e eles vão de 0 a 4. Essa estrutura faz referência à questão dos explosivos C4, onde o C significa composição, ou seja, C1, C2, C3, C4. Todos esses seriam técnicas diferentes que mudam a composição física de cada argila, fazendo diferentes tipos de explosão. Percebam também como a complexidade e simbologia de cada composição vai evoluindo de número a número, como se fosse um passo a passo de ascensão da arte do Deidara até a... Na moral, o Deidara ele é um gênio, mano. Tá ligado? A gente tem personagens como Itachi, Kakashi, Minato e muitos outros. Mas o Deidara é tão gênio quanto esses caras. Você tem que entender que ele não só pega a Kekkei Genkai de sua vila, como ele cria os próprios jutsus. Todos os jutsus que ele utiliza no caso, são criação dele. É insano. Até clone o cara cria, né, com os próprios métodos dele ali, com a criatividade dele. Sim, o Deidara, na minha opinião, é um dos maiores gênios da obra, tá? sua iluminação. A C1 é a criação mais básica do Deidara, que são criaturas comuns de argila, como grandes aves, cobras, centopeias, aranhas e tudo mais. São as formas mais comuns e normais que o Deidara usa geralmente, onde ele começa apenas moldando a argila com uma mão e depois expandindo e dando vida à arte. É um processo bem interessante e simples. Já a C2 seria uma técnica mais robusta, onde o Deidara dá vida a um literal dragão. Esse dragão é capaz de criar outras bombas com asas a partir da sua boca. Essas novas obras voam em alta velocidade e são teleguiados seguindo o adversário. Deidara também consegue criar minas terrestres com esse dragão, porém nunca vimos como ele as plantaria estando sozinho, já que quem foi o responsável por plantar aquelas minas era o Tobi, e não o próprio Deidara. E sim, nós somos de animais comuns para um dragão da C1 para C2, e agora que as coisas começam a escalar ainda mais simbolicamente falando. Lembrando também que o dragão é feito pelas duas mãos de Deidara, e não só uma. Uma bomba que não é muito falada é a C3, e seu outro nome é C3 Ohaku, que significa talento ou especialidade em japonês. Essa obra de Deidara é dita como a mais destrutiva de todas as outras, isso é claro sem contar a C0. Essa bomba teria sido capaz de apagar a vila inteira da areia do mapa, se não fosse o gigantesco escudo do Gaara. E eu cogito que Deidara tenha usado essa técnica em outra vila durante o começo da novel da Akatsuki Hiden, já que é dito que Deidara e Sasori estavam destruindo uma vila inteira rapidamente, e Sasori ainda estava como Hiruko o tempo todo voando junto com o Deidara. O formato da bomba remete a um ser parcialmente humanoide, mas com algo similar a asas, como um anjo. Como se não bastasse essa característica, o Deidara joga dos céus para o chão, como se fosse uma espécie de explosão purificadora que desce para acabar com todos os arredores em larga escala. A próxima técnica é o C4 Karura, que tem o simbolismo mais legal dentre todas as outras. Seu nome Karura remete a uma criatura mitológica chamada de Garura na mitologia japonesa, um ser divino que também foi dito como um avatar do Bodhisattva Kanon. Essa é uma técnica trunfo de Deidara, em que ele usa uma réplica gigante dele e o dissipa em inúmeras microbombas capazes de destruir o oponente a nível celular, de dentro pra fora. Algo realmente muito assustador. A execução da técnica... É assustador mesmo. Se você não tem um Sharingan, um Byakugan, uma técnica sensorial refinadíssima, um modo sábio da vida, cara, tu tá lascado, mano. É o Deidara usar essa técnica aqui e tu não entender nada. Nada. Sério. Se você não for literalmente um gênio pra observar tudo de forma minuciosa, tu vai perder, mano. Tá ligado? Leva tempo e não sabemos com que frequência o Deidara pode a utilizar, já que ele cita que estava guardando isso para usar em Itachi especificamente, como se fosse algo de uso único. De todo modo, a simbologia de Deidara em usar a sua própria boca para criar essa obra remete a ele literalmente expurgar a técnica com ainda mais intimidade do que todas as anteriores. Percebam que a C1, Deidara usava apenas uma mão, C2, ele usava ambas as mãos para criar, a C4, ele usa a própria boca ao invés das bocas em suas mãos. E qual seria a evolução após a C4? A C0, a arte final. Para gerar essa explosão, Deidara não usa nem a boca das mãos ou sua própria boca, mas sim uma boca localizada em seu coração, algo que ele mesmo selou com pontos, algo que remete também à sua devoção completa para com sua arte. Ele dá a própria vida em troca dessa explosão. Uma explosão absoluta com um raio de alcance de 10 km. Isso aqui é interessante. Outra parada que a rapaziada usa até como um meme, tá? O Sasuke não venceu o Deidara, ele se finalizou ali, né? Literalmente isso. Cara, se ele não fizesse isso, que era literalmente a tentativa final dele, ele não ia ganhar de todo jeito. Então, é mérito do Sasuke sim, tá? É mérito dele. Não tem como falar que não é.
ou seja, 20 km de diâmetro, cobrindo uma área de alcance gigantesca, comparável até mesmo a uma bijudama. O formato da explosão remete a uma torre que existe na vida real, uma obra de arte chamada Torre do Sol, uma escultura japonesa cuja mensagem também conversa muito com a mensagem do próprio Deidara. O criador da escultura, o Taro Okamoto, certa vez disse: "O progresso funciona para trás. Estamos perdendo nossas vidas reais, a integridade de nossas vidas, nossos corpos e fisicalidade." Eu mesmo tenho grandes dúvidas sobre o progresso. Uma das interpretações que eu encontrei sobre essa questão do Taro Okamoto dizia que ele acreditava que a humanidade ainda não havia alcançado o progresso ou a harmonia, e ele falava que o progresso descontrolado era algo ingênuo. Ou seja, mais uma vez o Kishimoto colocou de maneira subliminar outra questão envolvendo a mentalidade do Deidara. A C0 é o ápice de sua arte, mas também o número mais baixo, o nível mais baixo de seu estado mental, e também o seu estado de iluminação, a insanidade pela beleza, onde ele literalmente transcende dando de tudo por apenas um instante. E isso conversa diretamente com tudo que a Torre do Sol representa nos dias de hoje. O progresso é ingênuo e sem qualquer harmonia ou paz. O Edo Tensei. Por fim, temos que falar também do caso do Edo Tensei, em que o Deidara retorna como Edo durante a guerra. E eu já cansei de falar aqui sobre como o Edo do Deidara foi mal aproveitado e desperdiçado e como ele poderia ser um trunfo. Não só o do Deidara, tá? Vou falar uma parada aqui que, pô, é realmente uma indignação que eu tenho. O Edo Tensei tem um nerf muito grotesco, cara. Não só do autor, mas o nerf do Jutsu em si. Todos os Akatsuki, literalmente todos, não fizeram metade do que eles fizeram em vida, mano. Metade. O Sasori, ridículo. Ah, mas ele não era mais um boneco, beleza. Mas e o Deidara? E o Kakuzu? Tá ligado? Os caras, tipo, literalmente ficaram num estado vegetativo na guerra, pô. Literalmente isso. Cadê todo aquele potencial, pô? Ah, mas o Edo é nerfado. Beleza, é nerfado, concordo. Mas eles foram invocados próximos aos auges deles, mano. Não faz sentido, na moral. Interessante na mão do Kabuto. Se você quiser ver mais desse lado, eu recomendo que você veja o vídeo O Jutsu Mais Quebrado de Naruto aqui do canal, onde lá reagir esse vídeo aqui, hein? Confere aqui também que eu vou deixar o link na descrição. eu falo mais sobre a questão do Edo e suas mecânicas muito estranhas. Aqui hoje eu gostaria de ressaltar como o Edo Tensei era uma forma boa e interessante tanto para a arte do Deidara quanto para a arte do Sasori. Simbologicamente falando, como Edo, Deidara podia fazer suas maiores explosões, o quanto ele quisesse em proporções astronômicas. Tudo isso a depender do quanto de argila ele tiver e sem se preocupar com seu próprio corpo. Enquanto para Sasori, ele mesmo admite que essa é a forma mais eterna que ele sempre buscou, o mestre de marionete sendo usado como uma marionete por outro ser. É um tema bem interessante e que tinha bastante potencial, porém, sabemos o quanto foi desperdiçado pela pressa de terminar a obra. Assim, e só um adendo, um bônus para quem ficou até aqui até agora, é que o anel do Deidara significa azul, fazendo alusão contrária à cor dos olhos dele perante ao Sharingan. Pelo menos essa foi a minha interpretação do que essa cor poderia significar no caso do Deidara, já que os olhos dele têm tudo a ver com uma cor contrária ao do Sharingan. E o próprio anel do Itachi também significa vermelho, né? Então, até que faz bastante sentido. Enfim, sobre o Deidara, eu acho que é isso, senhores. Deidara é um personagem muito legal, muito interessante. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem um like. Agora eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho realmente absurdo, né, na batalha do Sasuke contra o Deidara, tá? É simplesmente o preparo que o Sasuke tem. Ele do nada ali, junto com o Suigetsu, bola um plano para ele meio que sobreviver a qualquer coisa. A gente sabe que foi literalmente para sobreviver à técnica do Deidara. E é aí que eu acredito que essa luta foi meio que mal escrita nesse sentido. Não faz sentido, mano. Não faz. Para pra pensar um pouquinho aí. O Sasuke literalmente tinha ali na manga uma estratégia que poderia salvá-lo de bijudamas, mano. De uma técnica como a do Deidara. E aí ele simplesmente, quando o cara utiliza a técnica final dele, ele pega e utiliza dessa estratégia e o Suigetsu meio que faz ali a invocação reversa ali, pá. Mano, não cola. Comenta aí a sua opinião. Se você gostou desse react e quer que eu traga mais vídeos nesse formato, comenta aí também. Deixa sugestões de vídeos aqui também nos comentários. O próprio link do vídeo que eu posso estar trazendo aqui pra vocês. É isso, Luca, eu espero que você curta esse vídeo, hein? É isso, tamo junto, rapaziada. Até o próximo, hein?